Chaves é um seriado extremamente famoso, conhecido em mais de 90 países, já que foi em mais de 90 países que o Chaves foi exibido. Eu acredito que até mesmo onde ele não foi exibido, ele é conhecido. Porém, existem diversas teorias e especulações que acontecem por conta disso. Chaves não escapa daquelas pessoas que querem transformar o seriado em algo de terror. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo, roda a vinheta. Bem, galera, eu tenho aqui algumas teorias e algumas mentiras que foram espalhadas pela internet durante alguns anos que as pessoas acreditaram. Bem, galera, vou começar falando sobre algumas coisas do seriado Chaves em si. Primeiramente, a gente tem duas coisas em relação ao barril do Chaves. Existia uma especulação de que no último episódio de Chaves era revelado que o Chaves morava em uma mansão que ficava dentro do barril. Porém, claramente, isso não é verdade. Até porque nós temos informações oficiais, praticamente eu posso dizer que são oficiais. Até porque tem o roteiro do último episódio de Chaves ter sido aquele de 1992, que você estava na escolinha, que era a aula de inglês. A própria Maria Antonieta disse que esse foi uma surpresa para todo mundo, que esse era o último episódio de Chaves. Para quem não sabe, esse último episódio foi gravado sem ninguém saber que era o último. Isso porque eles simplesmente pararam de repente de gravar o Chaves e começaram a gravar somente o Chapolin Colorado. Então esse episódio foi gravado sem muita emoção de ser aquele último episódio. Ninguém imaginava que realmente seria o último. Tanto que a Maria Antonieta ficou chocada no momento. Então aquele é o último episódio de Chaves oficial, de todas as temporadas. Não tem nada a ver esse negócio da mansão. Só se fosse no desenho animado, né, galera? Agora, falar sobre o desmentir outra mentira. Pois todo mundo pensa que você mora ali no barril. Pois são muito bobos, porque as pessoas não podem morar dentro de um barril. Eu moro lá no 8, eu moro na casa número 8. É que o Chaves morava no barril. O Chaves não morava no barril. O Chaves morava no 8. Apesar dessa casa nunca ter sido mostrada, preguiça de montar o cenário, hein? Poderia ter aparecido para nós. Pelo menos no desenho poderia ter aparecido, né? Mas o Chaves morava no 8. Em diversos episódios ele fala isso. Inclusive, algumas cenas mostram que o 8 realmente existe. Agora vamos lá, para falar sobre uma outra teoria que eu vou desmentir aqui. Algumas, inclusive, do Carlos Villagrán. Vamos voltar em 1985, quando aconteceu um terremoto no México. Você sabia que já existiram teorias de que o Carlos Villagrán morreu naquele terremoto? Em 2011, Carlos Villagrán fez questão de desmentir o fato. Até porque, galera, não tinha assim. Poderia ter acontecido, é claro que poderia. Infelizmente, tragédias acontecem o tempo todo. Porém, não faz muito sentido em 2011 ele ter que desmentir uma coisa que aconteceu há mais de 31 anos. Há mais de 26 anos. Mas assim, tudo bem, né? Ele fez bem em fazer isso. Agora eu vou desmentir mais uma coisa. Que existia uma teoria que o Carlos Villagrán, quando ele gritava cálice, cálice, uma veia saiu do seu pescoço. Carlos Villagrán, em 2011, também fez questão de dizer que isso é mentira. E eu falo pra você aqui que simplesmente não tinha como. Se isso tivesse acontecido, Carlos Villagrán muito provavelmente não teria mais gravado Chaves, tá bom? Isso seria uma coisa muito séria e grave que eu provavelmente o tiraria da gravação inteira. Assim, é coisa de você pensar que ele poderia ter ficado traumatizado para nunca mais fazer o Cálice e Cálice ou nunca mais nem gravar. Então não tinha como isso ser verdade. Agora vamos lá, falar sobre a terceira teoria que eu não sei se eu falei na primeira parte desse vídeo, mas se eu falei, eu falo de novo. O Carlos Villagrán também desmentiu, e eu vou desmentir aqui como eu já desmenti outras vezes. Isso é uma grande mentira! Que o Carlos Villagrán participa em Chaves. Pra quem não sabe, em 1977 foi gravado o episódio de Acapulco, em 4 partes. Em 1978, que é o último ano em que nós temos o Kiko, o SBT decidiu reprisar... SBT não. SBT? Tô doido, galera. Exatamente. Foi decidido pela Televisa reprisar os episódios de Chaves de Acapulco. E esses episódios eles foram exibidos entre os últimos dias de dezembro de 78. E da sequência foi exibido em janeiro de 79 a Escolinha do Professor Girafales. Então assim, o que foi que aconteceu especificamente? Como esses 4 episódios foram exibidos na última década de 78,
As pessoas acreditaram que aqueles eram os últimos episódios em que o Carlos Villagrán havia participado. Inclusive, para quem não sabe, foi postado no Twitter do Carlos Villagrán que aquele era o último episódio de Chaves que ele estava participando. Porém, galera, vamos combinar que você participa de um seriado que tem mais de 300 episódios. Você vai conseguir se lembrar qual foi o último que você participou? Às vezes você até lembra, mas você não pode querer que a pessoa não se confunda às vezes. Agora vamos para a próxima, porque a próxima, meu pai, hein? Bem, galera, você sabia que existia algumas especulações que no Diário do Chaves, para quem não conhece o Diário do Chaves, foi um dos primeiros livros, eu acredito, que foi produzido de Chaves. Foi produzido mais ou menos em 2013, 2014, se eu não me engano. O Diário do Chaves, existia pela internet que o Diário do Chaves falava o nome do Chaves. E que o Diário do Chaves revelava qual era o pai do Chaves, que era o Seu Madruga. Essas duas informações não estão contidas no livro. Inclusive, para falar mais uma vez, como eu falei na primeira parte, se você encontrar pela internet qual é o verdadeiro nome do Chaves É que ele tem um nome muito difícil. Sei. Alguma coisa assim como Chafurdifórnio. Como? aparecer esse suposto nome, não acredite, porque cada um é mentira. O nome do Chaves sempre vai continuar sendo um mistério. Não tem como você dizer que é um nome e você afirmar com toda certeza. Inclusive, no começo do canal, eu deixei claro que o nome do Chaves só podia ser Chespirito. E eu quero aproveitar para falar se você concorda comigo. Porque na abertura do Chaves, no México, o Chaves, quando ele vai anunciado, ele fala o Chespirito. Então, eu acredito, na minha opinião, o nome do Chaves é Chespirito. Comenta aqui embaixo se você concorda. É claro que eu não posso afirmar isso, falar que tá certo, mas assim, é o que faria mais sentido. Se você encontrar pela internet qualquer nome, é mentira. No Diário do Chaves nunca conteve essa suposta informação. Inclusive, Carlos Villagrán, em 2011, vou falar sobre isso porque eu acho que eu não falei na primeira parte. Ele falou sobre uma teoria de que todos os atores de Chaves morreram em um acidente de avião. Gente, assim, a pessoa que ainda acredita nisso hoje em dia é porque ela não tem Google. Vamos combinar? Bem, galera, na verdade, se você pesquisar no Google, inclusive no site que eu encontrei, você consegue encontrar todos os anos que todos esses atores faleceram. Todos os atores faleceram, assim, no final da década de 90 pra frente. Não tem como eles terem morrido todos em um acidente de avião, principalmente porque, assim, essa teoria ela só pode ter sido baseada nas viagens em turnês que os atores faziam. Ou então, realmente um boato que foi espalhado para assustar. Aquelas coisas bem fake. Porque eu acredito que isso não ficou como verdade por muito tempo, porém ainda é uma coisa que você vê, nossa, que estranho. Bem, galera, se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Gostou das mentiras que eu contei? As mentiras que eu desmenti? Se você gostou desse vídeo e se você quiser uma parte 3 no ano que vem, porque esse tema aqui é um tema realmente que eu vou fazer uma vez por ano. Vou tentar. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima.